Tá. Então, gente, a gente vai começar o evento e eu vou gravar para disponibilizar os outros membros do Clube dos Gestores aqui, né? A gente vai falar os temas que a gente tocou aqui nesse encontro e aí quem quiser vai poder ouvir para aprender um pouquinho com a gente. O que mais aqui? Bom, bom dia para todos, né? Bem-vindos ao nosso clube. Você está ao vivo, desliga o seu celular, aproveite esse momento. Curta, é um bate-papo. Eu gosto muito desse formato. Eu gosto de conversar, né? Conversar e aprender ao mesmo tempo, informalmente, né? Não é nada formal, preparado, não é palestra. Enfim, nós vamos perguntar, tirar dúvida. Isso para mim é muito bacana. Então, vamos aproveitar. É uma horinha só, então vamos focar aqui. A gente tem um chat disponível, só usem quando a gente precisar ou vocês precisar falar alguma coisa, né? Não vamos fazer conversa paralela, porque senão a gente acaba desviando o foco, até porque aparece o chat para todo mundo aqui. Quem tiver problema de conexão, às vezes pode fechar a câmera ou encerrar a chamada e entrar novamente, às vezes dá certo, mas é difícil dar esse problema. Hoje a gente tem um benchmark, então o que é o benchmark? Nós vamos perguntar como que o Vander faz, né, na empresa dele, o que vocês aqui quiserem. Vocês já mandaram algumas perguntas aqui, eu selecionei. O Vander, muito obrigado aí novamente, Vander, pela sua dedicação aqui. É a segunda vez que a gente está se falando em ajudar o grupo de diretores com esse conhecimento e seu tempo, né, que já é bem escasso aí. Enfim, todo mundo está sempre correndo. Obrigado pela sua disponibilidade, tá, Vander? Ele gentilmente abriu aqui espaço na reunião dele e a gente vai aproveitar cada segundo. Então, ele já se apresentou anteriormente, quem não participou viu o vídeo, então nós não vamos fazer a apresentação novamente. Quem quiser dar uma olhada lá, quem for ouvir esse vídeo depois, né, ver esse vídeo depois pode conferir o vídeo anterior, pode solicitar. É um evento interativo, não é palestra. Então, eu selecionei uma pergunta de cada participante. A Carla não passou, depois eu abro aqui para ela prepara uma. O Ricardo, até eu estava tentando conversar com ele aqui antes, ele fez uma já. O Vinícius mandou 3. Enfim, eu vou tentar passar uma pergunta de cada um. E aí, sobrando tempo, a gente passa a segunda pergunta, enfim, o que vocês quiserem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a pergunta, eu vou para abrir e tentar ser mais diretivo, mas eu abro e depois todo mundo participa perguntando detalhes sobre a pergunta, tá? Não vamos mudar o foco, né? Então, assim, vamos tentar responder uma pergunta primeiro, né? Comentar, fiquem à vontade. Vamos tentar fazer uma rodada de 15 minutos por assunto, para dar tempo de rodar pelo menos um assunto para todo mundo. E se acabar antes, a gente passa para o próximo. Tá bom assim, gente? Tudo bem? Então vamos lá. O Ricardo fez uma pergunta aqui. Ele falou sobre um assunto interessante, né? Gestão remota. Como funciona a liderança da equipe remota? Quais são os sistemas, esse software que usa? Eu que inclusive pus o sistema porque o Vander falou que tem tudo informatizado em bons softwares aí. Mas como que funciona esse sistema de coordenar de forma, inclusive, a divulgar e promover e fortalecer a cultura, não perder essa conexão com o pessoal, né? Então, aí pode ser que uma resposta seja que eventos, enfim, como manter essa cultura, mas dentro de uma explicação de qual que é o processo de gestão, como que integra a pessoa, coordena no dia a dia, como que é feito esse processo, Vander? Fala pra gente. Maravilha. Pessoal, muito bom dia. Primeiro, mais uma vez, obrigado aí pela presença de todos. Obrigado aí, Ragonha, pelo convite, por estar aqui com grandes empresários aí, né, diretores, gerentes, e a gente sabe, né, o nosso desafio no dia a dia. Então, estar aqui com vocês é uma troca, a gente aprende, né, aprende muito. E é o que a gente precisa sempre, né, aprender constantemente. Referente à pergunta, é uma das grandes perguntas que a gente acaba, né, trocando experiências até hoje, porque até hoje, poucas operações que a gente tem conversado no mercado estão 100% remotas. No nosso caso, eu vou falar 100%, vou ser contraditório e falar assim, 99 alguma coisinha, porque recentemente a gente montou uma operação ao pedido de um parceiro, acho que eu falei na semana passada, para testar um modelo presencial que a gente já tem um conhecimento gigantesco. Mas falando em operação remoto, voltando aí pandemia, há 3 anos atrás, nós não fomos obrigados
aí para casa, tá? Até porque, né, teve um compliance com as grandes empresas que eu falei semana passada em como preservar o bem-estar e a saúde humana diante de uma pandemia. Por quê? Uma operação de call center, né? Uma PA ao lado da outra, muito próximo espaço, muita gente próxima, então poderia ter um problema de saúde gigantesco. E a gente se preocupando aí com saúde, com o bem-estar do colaborador sempre, nós montamos um plano de contingência, apresentamos ele aí para os grandes players de mercado e aí, poxa, nós entendemos, dá para ir todo mundo para casa sim, vai ser um grande desafio, até para a gente poder testar um modelo que a gente já tinha na empresa, mas com algumas pessoas, áreas estratégicas e específicas, por exemplo, time de engenharia, já trabalhava remoto, não só no Brasil como fora também. Poxa, será que com um time de vendas a gente consegue fazer isso? E eu já tive uma experiência lá atrás, com o próprio Skype, de fazer, através do franchise, uma gestão remota. Obviamente, eu não diria com grandes empresários, eu diria assim, grandes no seguinte sentido, né? De ter operações grandes e de pessoas já voltadas para esse negócio, falando em tecnologia há 10, 15 anos atrás. Só que trabalhar em escala era um grande desafio. E aí, poxa, vamos fazer esse desafio, vamos tentar colocar isso em 30 dias, desdobrar isso em 30 dias, tentando tombar a operação e enviar as máquinas para a residência desses colaboradores. Né, se preocupar com a logística, num primeiro momento, muito focado em Rio Preto, em São Paulo. Então, teve uma logística muito forte para isso. Nós escrevemos um plano de como fazer uma gestão remota. Fomos tomar treinamento, a Officeless, que é uma empresa que ela está no Brasil, mas ela é uma soma de, se não me engano, 4 ou 5 empreendedores que foram morar fora e tiveram a ideia de trabalhar remotamente, depois montar curso, desdobrar como trabalhar esse curso. Fomos lá, tomamos esse curso para pegar esse know-how de como desdobrar tudo isso, comunicação, como é que ela deve ser feita, né? Quais são as principais práticas que deveriam implantar. A gente trouxe isso para dentro de casa, desdobrou com a liderança, enviamos as máquinas, tivemos que custear, né, com um cartão aí corporativo, custear a internet de cada colaborador. Então, foi todo mundo para casa, enviamos as máquinas. Em 4 dias, a gente conseguiu tomar a operação como um todo. Poxa, foi um desafio? Foi. Estava programado para aproximadamente 30 dias. E nesses 4, 5 dias nessa semana, literalmente foi assim, né? Agora que a gente levou todo mundo para casa, a gente tem que fazer a gestão remoto. E fazendo essa gestão remoto, surgiram grandes desafios. Nós erramos, com certeza. Não saiu como planejado de maneira alguma. De maneira alguma. E a gente teve que, poxa, então, já tinha algumas premissas, só que assim, né, de novo, uma coisa é fazer o MVP, vamos colocar uma equipe. Óbvio que a gente colocou 2 vendedores, depois mais 4 vendedores, fez o MVP, mas tudo exponencial. Ou seja, não teve tanto tempo, vamos rodar um teste aqui por 7 dias, por 1 mês e depois a gente tomba. Não, a pandemia veio e pensando na saúde, estava muito gritante, vocês sabem disso, nós tomamos todo mundo. Então, foi bem exponencial. Surgiram alguns problemas. Quais problemas? Por exemplo, tá? Como colocar novas pessoas e a operação crescendo com várias bandeiras, com vários negócios, como colocar novos colaboradores dentro de uma coisa que o Ricardo perguntou, primeiro, cultura, o Ragonha colocou agora um pouquinho. Poxa, como é que eu levo uma cultura para quem está entrando agora e que eu mantenha uma cultura para quem está dentro do negócio? Como é que eu faço um treinamento à distância? Nosso treinamento era todo presencial. Treinamento que eram 5 dias, né, em sala, com mais 10 dias também em sala, mais uma sala assistida com os operadores, com os vendedores já fazendo atendimento. Como é que a gente leva tudo isso para casa? E, de novo, tivemos que formatar todo esse circuito, então, criamos os processos para poder fazer gestão remoto, que no primeiro momento foi fazer, né, um Ctrl+C, um Ctrl+V, levar o que a gente tinha dentro de casa para o remoto, e vou dizer para vocês, obviamente não funcionou tudo. E aí, poxa, então o que nós temos que olhar para esse negócio? Então, vamos lá. Primeira premissa básica, nós temos que ter um processo claro para o remoto. Criamos esse processo claro. Por exemplo, todo colaborador que entra, nós tivemos que montar um plano de onboard. Então, entrou time de people, nosso time de RH, junto com o nosso gerente, faz, né, um acolhimento para essa turma que está entrando agora. Todas as nuances da empresa, o que é a empresa, missão, visão, valores, tudo aquilo que vocês conhecem, para tentar, ao máximo, né, atender aqui, acolher, mesmo que à distância. Isso é feito, tá? Criou-se réguas de comunicação, sistemas, que o Ragonha citou agora há pouquinho para isso. Então, o onboard, colocando a missão, visão, valores, cultura, tentando desdobrar isso à distância, junto, obviamente, com quais são as políticas que têm que serem seguidas ali. Por exemplo, tá? As políticas de compliance por parte do colaborador versus empresa.
Grande desafio, como que eu faço? Alguém que está em casa, principalmente hoje, quando nós fomos, estávamos em home office. Ou seja, está todo mundo em casa, né? E as pessoas não podiam sair, por uma questão de pandemia. Hoje, a gente fala assim, poxa, eu não tenho mais o home office, porque as pessoas estão em casa e se não descuidar, se não tomar conta, alguém entra na casa e a tendência do vendedor é se concentrar, conversar com esse alguém. Poxa, eu tenho que fazer algo agora, nossa, eu esqueci de ir até XYZ. Se não tomar cuidado, ele, poxa, eu pauso aqui o atendimento e vou fazer o meu XYZ. Então, quais são os compliances para isso? Colocamos sistemas, alguns sistemas internos, outros externos, por exemplo, tá? A gente trabalha com uma ferramenta que você deve conhecer, que é a HubSpot, ou seja, uma ferramenta que faz todo o gerenciamento, né? Um CRM que faz todo o gerenciamento de controle, uma vez que nós trabalhamos com uma carteira que ela é uma carteira de impacto nas vendas de telecom, a venda se realiza ali no próprio atendimento, obviamente que tem alguns retrabalhos que a gente faz, mas é uma venda mais de impacto, bem como também algumas vendas que são de carteira. Por exemplo, financiamento, uma régua de relacionamento com o cliente para fechar uma venda de 3 dias, no mínimo, né? Um FGTS, 2 dias e etc. Um plano de saúde, 5 a 7 dias para poder fechar uma venda. Então, esse CRM faz tudo gerenciamento de carteira e também como é que a gente acompanha. E aí tem um sistema nosso chamado um sistema de telefonia, que faz todo, né, a interface com a Hub nos canais, por exemplo, de atendimento. O 0800 é muito mais com cunho de atendimento telefônico. Essas vendas de financiamento, de plano de saúde, não é que não tem o atendimento telefônico, mas tem muito um cunho voltado para os canais conversacionais. Então, tem uma outra ferramenta nossa, chamada Phone Manager, que ele faz toda essa gestão. A hora que o colaborador loga, e se é para o telecom, liberado para ele o atendimento telefônico, se é para essas outras operações que eu falei agora de vendas mais consultivas, de 3 a 7 dias de fechamento, a gente consegue gerenciar os canais conversacionais com ferramentas, por exemplo, tá? um WhatsApp Business homologado pela Meta, com interface aqui junto com esses sistemas. Então, eu consigo agora, junto com o time de gestão, o time de liderança, acompanhar nesse exato momento, 8h11 da manhã, na operação de telecom, eu consigo, eu gerente, eu coordenador, entrar aqui agora e saber que os meus vendedores, quais são os meus vendedores que estão logados, quais são os vendedores que não estão logados, e se estão logados e o que estão fazendo. Por exemplo, eu estou vendo agora que a Carla, uma vendedora minha aqui no exemplo, ela está atendendo um cliente, consigo ver qual o cliente que ela está atendendo através dessa ferramenta aqui, a gestão à distância, está atendendo o seu Vander Bianchim, e o seu Vander Bianchim está 2, 3 minutos com ela. Pelo processo de venda, eu consigo entrar e ouvir a conversa também, tá? Consigo entrar e falar com a Carla, se eu quiser, como gerente, com o cliente, consigo falar só com o vendedor, consigo participar da conversa, então tem essas aberturas também. E bem como nos canais conversacionais, tá? Obviamente que nos canais conversacionais eu não consigo entrar e escrever nos canais, mas eu consigo chamar o vendedor, ou por tela, ou por chat, ou por áudio, ou por vídeo, consigo entrar por vídeo, para a gente poder conversar e se relacionar. Pelo processo de vendas, que são 5 passos, abordagem, sondagem, apresentação do produto ou serviço, fechamento e negociação, a gente sabe qual que é o tempo médio de atendimento, bem como o tempo médio falado. A gente olha para esses dois. Qual que é a diferença? O tempo médio de atendimento, eu pego todos os atendimentos que eu tenho no dia, né, e verifico quanto esse vendedor falou. E aí vou lá e faço uma média de tempo médio de atendimento. Depende, por exemplo, uma operação de telecom, para fechar uma venda, até 10 minutos. Até 10 minutos. O tempo médio falado é o quanto que aquele meu vendedor trabalhou no dia. E eu já tenho um processo que o meu, né, líder ele tem que acompanhar no dia a dia para entender se ele trabalha 6 horas por dia, em média, um consultor, depende da operação no Telecom 6, na parte de finanças 8 horas por dia. Por quê, Wander? Porque não trabalha aos sábados, tá? Então tem esse ajuste de jornada de trabalho semanal. Eu consigo, líder, mensurar se, por exemplo, a Carla está fazendo a jornada dela, consigo ver o horário que ela trabalhou, desde a hora que ela entrou e logou. Não é só entrar, então eu vou deixar aqui, né? Vou colocar, vou sair e vou mostrar que eu estou trabalhando. Não é assim. Então, no real time, a liderança consegue acompanhar. No exemplo que eu dei, Carla, eu entro na ligação. Carla, estou percebendo que já está aí 6, 7 minutos, certo? Não entrei em ligação, mas chama ela no chat. Provavelmente, você deve estar no fechamento. E se eu sei que a Carla é uma vendedora nova, no fechamento ela deve estar com alguma dificuldade. Lembra que tem uma média de 10 minutos, por exemplo, tá? Então, eu consigo entrar como líder direto, supervisor direto, e ouvir a Carla. Carla, está no fechamento, tá? Ele colocou uma objeção que ele está verificando e pesquisando no mercado os demais concorrentes. Ok, tá?
percebi que você tentou quebrar a objeção, mas, detalhe, tá? Quebra a objeção e cai para o fechamento. Exemplo de fechamento, cai lá. Lembra, tá? O senhor Wander, eu estou verificando aqui, hoje é segunda-feira e o senhor não quer ficar sem internet, não é verdade? Nossa, eu consegui a liberação para o senhor fazer a instalação da sua internet na quarta-feira. Fica melhor para o senhor de manhã ou à tarde. Já tem um fechamento. Então, tem que estar orientando, porque é uma novata, a grande maioria vai ter dificuldade de fechamento. Então, ele consegue acompanhar, inclusive, influenciar para o fechamento da venda. E, obviamente, por exemplo, eu estou com o Ricardo, que é um veterano, estou acompanhando o Ricardo, estou vendo o Ricardo, está saindo a venda e etc. Óbvio que a gente depende muito do produto, da operação. Eu estou entrando nas nuances do controle, tá? Que eu acho que faria sentido aí, vocês ficam à vontade para perguntar. Depende da operação, a gente tem mais vendas ou menos vendas. Por exemplo, uma venda de financiamento é uma venda por dia, tá? A hora que eu vou para o telecom, são 6 vendas por dia. Então, se trabalha 6 horas, é uma venda por hora. Isso tá, eu pego a meta mensal, toda a liderança trabalha com a meta mensal, a meta quinzenal, a meta semanal, a meta diária e a meta hora a hora. Então, isso é de praxe da operação. Então, esse acompanhamento hora a hora, eu estou monitorando a Carla, poxa, começou 8 horas. 8 horas da manhã, 9 horas tem que estar com uma venda, como todo mundo aqui. Obviamente que eu tenho vendedor high performance, ele entrega 2 ali por hora. Faz muito mais vendas, né? Porque ele já está comigo há 2, 3, 4, 5 anos, então ele já conhece muito o negócio, já conhece o perfil do cliente que ele vende, os produtos e serviços, etc. Mas essa meta, o supervisor, ele vai acompanhando. Pô, eu tenho 10 vendedores, tem que sair uma venda por hora de cada um, tem que ter no mínimo 10 vendas. Então ele vai acompanhando, ele sabe que uma média por hora, o vendedor vai atender umas 3 ligações. E a conversão é em média 30%. Né? Então ele sabe que, poxa, a Carla acabou de atender um cliente agora, não saiu venda. Carla, tem mais 2 atendimentos aí em média para poder fazer uma venda, tá? Eu sei que você é novato, está com dificuldade, eu estou acompanhando. Ricardo, você é um vendedor de high performance aqui, enfim, sabe tocar o negócio, qualquer coisa, estou aqui, você me chama, tá? Estou acompanhando também. Estou dando um foquinho aqui na Carla, que ela acabou de entrar faz 2 semanas, é natural, eles entendem e etc. Está tudo programado para isso. Inclusive, lembrem-se da semana passada. O plano de carreira de vendedor, eu consigo conciliar e falar assim, poxa, o Ricardo é um vendedor master, ele tem performance, ou seja, nos últimos 5 meses ele bateu pelo menos 4 metas, e ele graduou como vendedor de performance, ele recebe uma camiseta diferente, ele recebe bônus além da comissão também. Ou seja, se ele bater a meta, ele já ganha um bônus a mais, R$200 a mais. 200, quase R$300 a mais, não vou lembrar o valor certinho, tá? Se ele quiser, ele pode apadrinhar a Carla, por exemplo. Como assim? Ele pode chamar ela e dar dicas, desde que esteja alinhado com o time de gestão, comigo, por exemplo, no exemplo, supervisor, com o gerente da operação. Se a Carla bater meta e teve alguma influência do Ricardo, ele recebe um bônus também. Então, o time sabe que ela é novata, vai fazer esse acolhimento todo. Estou conciliando como fazer gestão remota e levando no dia a dia, que tem todo esse ajuste, esse acompanhamento. Então, esse processo de acompanhamento está linkado com tecnologia. Eu tenho que ter tecnologia para poder fazer gestão remota. Se eu não tiver sistemas que funcionam e me dê, sabe, toda a visão real time de como é que funciona, não dá para fazer. Então, eu sei que a Carla está lá, eu consigo entrar e ver qual é a dificuldade dela, bem como o Ricardo, estou acompanhando aqui, poxa, estou vendo a vergonha, estou olhando aí, poxa, então eu tenho essas prerrogativas? Tenho sim, tá? E aí, detalhe, a Carla não fechou em 3 atendimentos, uma venda, mesmo acompanhando. Paro a Carla, eu chamo a Carla, eu consigo fazer aqui, chamar ela via sistemas, tá, que a gente tem, e fazer um feedback com ela. Né? Feedback com cunho mesmo aí, situação, comportamento e impacto. Não sei se você conhece esse feedback, SCI, situação, comportamento e impacto. A gente pilota bastante, eu acho que é bem funcional, óbvio tem as outras metodologias, mas essa, eu pego a situação, Carla, nos últimos 3 atendimentos, qual foi o comportamento seu? Eu vi que você está muito esforçada, estou acompanhando, novata, comportamento positivo. Qual foi o impacto? Você atendeu, como tem dificuldade, é natural, tá, Carla? Por quê? Você está aprendendo ainda. Eu vi que você está errando em algumas técnicas. Qual foi o impacto? Não conseguiu traduzir em vendas, mas super positivo, por quê? Está fazendo o processo da venda. Vamos corrigir aqui agora esse passo, aquele outro passo, etc. E vamos voltar para o atendimento que eu vou te acompanhar. Então, em cima disso... Perdão. Você consegue colocar o nome dos sistemas aí que você usa? Pode pôr no chat. Eu queria aproveitar para perguntar se meu som melhorou. Melhorou? Eu saí do computador, o microfone é o mesmo, estou vendo que o problema é o computador. Tá bom. Se puder colocar o nome do sistema, só para a gente... O sistema de comunicação, o Phone Manager, ele só lembra a gente a diferença. O de gestão, o de vendas, qual que é qual aí? O de gestão é HubSpot.
Muito utilizada, é uma ferramenta americana, tá? O pessoal que trabalha com vendas, com marketing digital, com marketing, costuma utilizar bastante. É uma ferramenta que você paga em dólar, qualquer um pode ter acesso a ela aí, faz todo esse gerenciamento de controle do cliente. E o Phone Manager é uma ferramenta que é a telefonia, né, acoplada com o sistema, para poder fazer essa gestão de telefonia versus sistemas. Aquela questão do feedback, acompanhamento online e tudo, acontece pelo HubSpot, então você fica quase que ao vivo ali com a pessoa. Tem uma ferramenta que vocês podem utilizar, tá? Que ela é gratuita. É uma ferramenta que chama Discord. Vocês já ouviram falar? Quem usa muito é gamers. Já saiu algumas matérias aí, né? Tem que saber utilizar a ferramenta, mas ela facilita muito. Poxa, é uma ferramenta free que você consegue acompanhar, ela te possibilita ter canais de chat, canais de salas específicas para trabalhar com o teu time, inclusive com voz e com vídeo também, tá? Super ferramenta aí que dá para vocês pilotarem ela. E falando em cultura, Wander, como você vê aí os pontos de contato, né? Só para a gente fechar essa pergunta aí, tipo, além de feedback, treinamento pontual, como que seria essa questão dos pontos de contato aí com o colaborador para promover, falar de cultura, né? Eles entenderem, não só falar, na verdade, ter contato com ele e transparecer, né, essa política da empresa. Então, falei 2 pontos. A implantação, como foi feita a implantação, a importância de você fazer um onboard de integração e, né, como que eu dou sustentação nisso. Então, tem uma política, né, que é encaminhada para o colaborador, obviamente ela é desdobrada ali junto com o time de RH e com o nosso gestor. E aí o que vocês não podem perder, o que a gente colocou, sabe, com um cunho bem propositivo mesmo, de como estreitar esse laço mesmo à distância, naquele momento, é criar os rituais. Tem que ter rituais. Por exemplo, tá? Você tem que ter as dailies, você tem que ter as weeklies, você tem que ter as monthlies, ou seja, reuniões diárias, reuniões semanais, reuniões mensais. Tudo dentro de um plano de gestão comercial, tá? Então, por que das reuniões diárias? Óbvio, você vai fazer a dele, quais foram os pontos do dia anterior, os 3 principais pontos que não funcionaram para a gente não trazer para o dia de hoje, bem quais foram os 3 principais pontos do dia anterior para a gente trazer para o dia de hoje. Então, percebam, um acompanhamento hora a hora. Por que hora a hora? Porque não vai chegar no final do dia, se eu tenho que entregar uma venda por dia, uma venda por hora, por exemplo, por vendedor, então o vendedor tem que entregar 6. Se eu chegar no final do dia e não acompanhar hora a hora, Wander, entregou 6 vendas? Não, entreguei 3. Não tenho o que fazer, eu perdi o dia. Quando eu acompanho hora a hora, eu tenho essa premissa de fazer ações, né? Corretivas, preventivas e de melhoria. Então, o time trabalha muito com PDCA, ações corretivas, preventivas e de melhoria. Faz esse ajuste, então, a meta diária, e na semana, a gente também fecha a semana, hoje é segunda-feira, todos os times estão reunidos, né? Obviamente, aí, 15 minutos no máximo, tá? 15 minutos no máximo, a importância, mas não tem muito ritual, não atrapalha, desde que seja feito aí com um processo muito claro e todo mundo cumprindo o processo. Por exemplo, no máximo 15 minutos já sabe o que tem que ser feito. É uma reunião que já entra com um propósito. Então, hoje é dia 22, então a gente vai pegar a semana passada, todo líder, independente do produto que ele vende, independente da operação, ele está fazendo, o supervisor está chamando a equipe agora, né, e tem horários, daqui a pouco entra outra equipe, e aí, né, depois do almoço, etc., a operação roda praticamente o dia todo e à noite, ele faz todo o acompanhamento semanal. E aí ele faz a puxada, na puxada, né, quais são os pontos que não teve sucesso semana passada, os aprendizados, bem como o que eu tenho que levar para essa semana agora. Se nós estamos dentro da meta, não estamos, e óbvio que ele fala como grupo, depois ele faz a tratativa, ele solta para atendimento, e aí ele acompanha as pessoas que estão com mais dificuldade. As ações corretivas primeiro, tá? Depois as preventivas e depois as de melhorias. Então, ele já tem esse cunho, ele vai trabalhando isso junto com o time no dia a dia. O Ragonha está com alguma dificuldade aqui, poxa, então, eu já fiz agora a abertura, fiz a puxada, trago agora o Ragonha nesse feedback, esse acompanhamento, e aí, poxa, identifiquei que é treinamento. Então, tenho que tirar o Ragonha, por exemplo, e o Ricardo para treinamento. Aí tem um time de treinamento específico, e a gente traz, eu como líder pré-determino, entendo as nuances do que tem que ser treinado, mas o time de treinamento vem, senta com o Ragonha, faz entendimento, conversa com os vendedores e fala, pô, Ragonha, além disso, você pediu que está com dificuldade de fechamento, né? A gente entendeu que a dificuldade no fechamento é porque não está fazendo o segundo passo completo, o fechamento é o quarto passo da venda. O segundo passo, que é a sondagem, teu time, esses 2 vendedores específicos, estão errando muito na sondagem. Então, fazer um reforço de sondagem com o fechamento. Faz sentido para você?
faz sentido. Então, o time de treinamento vai lá, então vou tirar os dois aqui, tá, de atendimento por período de 30 minutos. Então, leva para treinamento, entra alguém em treinamento, aí pode ser com os dois na sala, esse time de treinamento faz treinamento à distância com esses 2 pontos identificados, tá? E, detalhe, tá? Trabalhando por quartis, quartil 1, quartil 2, quartil 3, quartil 4. Provavelmente, esses dois vendedores, no exemplo, estão no quartil 4. Traz para a sala de treinamento com o seguinte objetivo com o time de treinamento, tá? Time de treinamento aqui dentro, eu digo o seguinte, time de treinamento que trabalha junto com o time de vendas. 2 times aqui dentro, um que vende e outro que ajuda a vender. Então, esse time de treinamento ele tem que influenciar. Qual que é o propósito? Seguinte, time de treinamento, quem vier para treinamento, estiver no quartil 4, tem que, pós-treinamento, ir para o quartil 3. Está no 3, tem que ir para o 2. Está no 2, tem que ir para o 1. Está no 1, tem que melhorar para ficar, para puxar os quartis, sempre vai ter 4. Mas qual que é a conversão que está no 4? Tem que cada vez mais buscar melhoria contínua. Por que eu dou esse cunho? Porque o time de treinamento, depois de treinar, ele ajuda a acompanhar. Ele acompanha. Até porque eu coloco, junto com esse time de treinamento, comissão atrelada a isso. Então, ele sabe que o vendedor tem que ter performance. Vai, além de treinar, eu costumo dizer, se treinar fica bom, foi feito o treinamento, principais pontos identificados em competências técnicas, é passado um feedback para o supervisor, e bem como se identificar alguns pontos de comportamento, por exemplo, é novato o Ricardo, Ragonha líder, só que é o seguinte, eu senti o seguinte, tá? Ele tem um conhecimento legal sobre as técnicas, mas ele veio de fora do mercado, ele está com alguns vícios de mercado. Então, tem um comportamento que você tem que ficar de olho. Diferente, por exemplo, do Wander. O Wander é novato, nunca trabalhou com venda, então está reproduzindo 100% o comportamento treinado, né? Externado para ele. Ah, legal. Então, ele acompanha isso. Então, o instrutor de treinamento, que aplicou o treinamento, acompanha isso junto com o supervisor, para que tenha êxito e que tenha performance durante aí, o dia e durante a semana. E aí nós temos a Monthly, que é uma reunião mensal, onde faz-se, né, o apurado, rituais para não perder, eventos de entrega de medalhas. Então, o vendedor bateu a meta, medalha prata, medalha ouro, supermeta 1, supermeta 2. Para-se o call center por um período, aquela operação, manhã, faz-se rituais, o gerente chama, monta uma apresentação, né, faz aquele momento de celebração, ou seja, de reconhecimento do time que se desafiou e entregou medalha prata, medalha ouro, supermeta 1, supermeta 2. E o gerente também entrega o troféu para o líder que bateu meta. E aí fechamos um agora para manter essa cultura, esses rituais. Fechamos um evento agora semana passada, sexta retrasada, perdão, chama Performa Cob VIP, que é um evento que acontece de 4 em 4 meses, onde a gente faz a graduação dos vendedores. Nos últimos 5 meses, quem bateu 4 metas, o exemplo que eu dei, ele vai virar master, e aí ele passa, né, a ter uma graduação diferente, uma camiseta diferente e resultados financeiros diferentes também. Então, tem um cunho motivacional para fechar esse circuito aí, motivacional e de plano de carreira também dentro da companhia. A Carla tem uma pergunta aí, Carla. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é só uma constatação de que o teu negócio é muito específico para telemarketing. Mas, olhando para o meu negócio, por exemplo, e é um trabalho que eu tenho feito com o Ragonha, é a importância de você ter tudo, o plano escrito, o objetivo escrito, os manuais escritos. Sim. E você está falando muito sobre a ponta, né? Então, o atendente lá na ponta, mas a importância também de você ter um excelente treinamento do supervisor, do coordenador, da equipe acima, porque senão não adianta, o negócio não funciona. Então, eu estou te ouvindo, e essa estrutura toda, para mim, é extremamente interessante que ela funcione. Então, você tem que estar. Quem está lá na ponta em cima não tem que olhar lá embaixo, mas ele tem que vir olhando todo mundo, e esses caras têm que estar muito bem treinados. Você não consegue ter eficiência nesse plano. Faz todo sentido, tá? Tudo isso que eu falei chegando na ponta, obviamente, né, isso desdobrado por nível hierárquico, aquilo que eu disse, a gente tem uma academia de formação de vendedores e academia de formação de líder. Então, todo líder, ele passa por esse processo, o primeiro step aqui dentro é o monitor de vendas, depois de vendedor, se ele quiser seguir o plano de carreira líder, aonde ele aprende sobre conceitos básicos de liderança mesmo, literatura, bem como prática. Então, diferença entre líder e chefe, tipos de liderança. Isso é passado, né, nessa academia de formação de líderes. E, obviamente, tem um modo voltado só para a gestão, onde todas essas nuances que eu estou colocando agora, ele tem que saber acompanhar. Tem um sistema para isso, como é que ele acompanha isso, hora a hora, o modelo de correção PDCA, de trabalhar em cima,
a da entrega de resultado, do acompanhamento mensal, semanal, né, diário, para poder fazer a entrega de resultado. Então, os principais pontos que faz com que essa operação voltadas para vendas funcione. Mas, Carla, óbvio que comigo está a diretoria de vendas e a gente fala, né, e de treinamento, mas a empresa tem todos os outros departamentos, independente, tudo é protocolar, tem que estar documentado mesmo, principalmente para poder fazer gestão remota. Como é que você duplica essa cultura? Então, tem que estar tudo documentado, escrito. Tem que ter essa integração, esses bate-papos, rituais. Por exemplo, eu dei um exemplo voltado para vendas e a gente cria alguns rituais lúdicos também. Recentemente, aí, há um mês atrás ou 2 meses, teve o Lollapalooza em São Paulo, que é um evento que vocês devem conhecer. Né? A gente pega algo nesse sentido e nós transformamos, nosso time de treinamento chama LEX, né? Learning Experience, porque faz muito mais além de treinamento. Então, a gente criou o LEX Palooza, onde a gente, poxa, então vou pegar um momento ímpar, um momento que a garotada está conectada com o evento, vou trazer para dentro de casa, vou usar algo lúdico, mas conectar com aquilo que eu preciso. Por exemplo, técnicas de vendas, além disso também, cunhos motivacionais, por exemplo, voltados para a saúde também, outros temas que a gente incorpora dentro do Lex. Então, separa palcos, igual existe no evento tradicional, e leva isso para o dia a dia. E bem como prêmios também, sabe? Prêmios que incentivem a galera a participar, vouchers, etc. Funciona muito. Para quê? Para ter conexões. E cria-se rituais, a gente chama ritual de conexão, que hoje pode, pós-pandemia, momentos da gente reunir times. Então, de 2 em 2 meses, tem um evento chamado Conexão, que acontece em São José do Rio Preto e São Paulo. Então, as pessoas que moram aqui em Rio Preto e região vêm para Rio Preto, onde tem esse encontro para rever pessoas, para reconectar, energizar, né? E, obviamente, ali criar momentos de bate-papo, discussões, com cunho propositivo, de pensar no que foi feito, quais são os desafios que temos pela frente. Em São Paulo, idem, reúne o pessoal que está em São Paulo e região para poder se conectar e não ficar só a gestão aqui, né, à distância. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui do Vinícius, que tem muito a ver, é tudo muito interligado. Eu estava até olhando, falei, cara, porque tem muito a ver, plano de carreira, remuneração, indicadores de desempenho, enfim, o negócio é complexo. Se a gente for falar, mas enfim, vamos puxar por uma linha, que é o plano de carreira. Você fala bastante aí dos termos, o ouro, prata, enfim, tem uns nomes. E qual que é? Tenta resumir assim. Eu sei que é complicado, mas qual que é de quando entra até onde pode chegar, os nomes e o que difere de um patamar para o outro? Perfeito. O vendedor entra como júnior, ele pode chegar, por exemplo, até diretor, tá? Hoje eu tenho vendedor que entrou, vários, tá? Que são aí líderes de vendas, até gerente, tá? Nós temos exemplo aqui, tinha era vendedor há 6, 7 anos atrás, que hoje é um gerente que trabalha comigo na operação. Plano de carreira, júnior, então ele entra. Quando tinha o crachá, e a gente estava em operação em loco, a gente fazia até cores diferentes, tá? Para poder identificar muita gente no call center, até para a gente poder, todo mundo conhecer e poder ajudar. Isso era duplicado para toda a empresa. Por exemplo, tá? O Ragonha acabou de entrar agora, é um vendedor júnior. O crachá dele era azulzinho claro. Principalmente quem trabalha, tentar trabalhar o visual auditivo sinestésico, né? Quem trabalha com operação em loco, isso é interessante, porque parece coisa assim, poxa, básica, mas funciona, tá, gente? Azulzinho claro. Então, o Ragonha sabe que ele é um vendedor novato. E bem como a empresa como um todo. Então, o Ragonha estava lá no call center atendendo, estava olhando para um lado e para o outro assim, alguém já bateu, desde quem, sabe, do nível mais baixo até o mais alto da empresa, bateu o olho e fala, nossa, é um vendedor novato. Precisando de ajuda? Qualquer um poderia ajudar. Né? Esse é o cunho. Hoje, obviamente que está remoto, perdeu-se um pouco disso, o vendedor não está mais com crachá. Mas, pegando o cunho que dá para utilizar tanto no presencial quanto no remoto, o crachá azulzinho claro, esse vendedor ele tem até 90 dias, que é natural, vocês sabem, 45 mais 45, detalhe, tá? Nós não contratamos operadores de telemarketing. Por quê, Wander? Nós contratamos consultor de vendas. Nada contra o operador de telemarketing, é que o mercado tem um preconceito gigantesco. Por quê? Lá atrás pegava-se uma pessoa, não dava-se uma capacitação de treinamento, colocava-se ela dentro de um atendimento. E aí a possibilidade de dar ruim, ela é gigantesca. Nós não, vamos lá, trazemos uma pessoa, fazemos um treinamento profissional com ela, quem que é o cliente que você vai vender, persona, etc. Quais são os produtos que você vai vender, quais são as técnicas de vendas,
né, as técnicas de venda e quais são os seus principais concorrentes, em cima desses 4 principais pontos. Então, a gente capacita com 15 dias e depois vai para a linha de atendimento. São 15 dias no mínimo de treinamento. Para por aí, não, treinamento de formação. Tem um treinamento de desenvolvimento, capacitação e de consolidação até chegar num vendedor que eu vou mostrar para vocês agora, que é o ápice ali da nossa formação. Óbvio que no dia a dia está sendo acompanhado, mas formalmente, 45 dias faz uma avaliação formal. Não é que não tenha formalidade, né? Mas eu estou conversando todo dia com a Carla, eu supervisor, eu sei, estou dando feedback, entrando na sala. Eu não espero 45 para dar um feedback. Estou falando que dentro de um mercado tradicional é 45, mas todos os dias já estou visualizando isso, entendo, vejo o esforço da Carla, poxa, então renova por mais 45. Só que durante 90 dias, a Carla tem que bater pelo menos uma meta. E ela vai bater uma meta, só não bate se ela não quiser, tá? Por quê? Porque nós estamos trabalhando com uma coisa chamada comportamento. Ela quer, eu como líder quero. A gente tem um processo muito claro para isso, a metodologia é clara. Se treinar, fica bom, se atender, vende. Isso está muito claro para todo mundo. A gente testou o modelo, ele funciona. Então ela vai bater uma meta. Só não bate se de fato ela fala, poxa, esse negócio não é para mim, eu não quero, e tá tudo bem, acontece, né? Mas se ela bater uma meta, ela vai para pleno, crachazinho vermelho, e aí pleno, nos próximos meses, o que a gente avalia? Eu começo a pegar sempre assim, tá? Nos últimos 5 meses, eu avalio que ela tem que bater pelo menos 2 metas para estar dentro do negócio. Pelo menos 2 metas. E o pleno é um vendedor que acabou de sair do júnior, então eu tenho que ter um nível de discernimento e de preocupação. Percebam, a grande maioria dos vendedores aqui dentro a gente forma. Eles não vieram formados de mercado. Eu não trabalho com um mercado que ele é um mercado de telemarketing. Ou seja, eu não contrato alguém que já trabalhava com vendas. Eu posso contratar? Sim, mas não é normalmente o nosso público. Então, o que a gente faz? A gente optou por formar. Então, dentro dessa formação, tem que respeitar esse prazo de maturidade, né, de formação desse time de vendas. Então, nos últimos 5, bateu 2, pleno. Nos últimos 5, bateu 3, eu olho e falo assim, poxa, ela já é uma vendedora chamada sênior. Já começou a entender o negócio. E nos últimos 5 bateu 4, isso é uma esteira, né, corrente, tá perene. Nos últimos 5 bateu 4, master. E aí, aquilo que eu disse para vocês, o sênior e o master recebem uma camiseta diferente, em comemoração. Por que a camiseta tem impacto? Tem, Wander, porque nós criamos rituais, que é o Performa Cobb VIP, entrega. Quem pode usar essa camiseta são os vendedores que têm alta performance. Então, todo mundo que olha para esse vendedor fala, poxa, é um vendedor de alta performance. Ele passa a ter uma prerrogativa, além do comissionamento diferente, bônus adicionais, bônus se ele bate meta, bônus se ele ajuda a equipe a bater meta e bônus se ele apadrinhar alguém, que é um novato no caso. E aí, nos últimos 3 anos, esse é desafiador, só temos 6 ou 7 na empresa hoje, tá? E o cunho é esse mesmo, porque o nome chama lenda. Então, para ser uma lenda dentro da empresa, o nome já diz, lenda, não é para qualquer um. Nos últimos 3 anos, tem que bater todas as metas. Bateu todas as metas sem quebrar nenhum mês, durante 3 anos, vira lenda. E aí virar lenda, jamais dentro da história, dentro da empresa, esse nome será apagado. Aquelas graduações que eu falei nos últimos 5, 4 master, ele tem que continuar batendo sempre, tá nos últimos 5, 4, senão ele perde a graduação. E vocês sabem, né? Uma vez que você recebe um título, você não quer perder ele. Então, os vendedores trabalham para ter alta performance. E a gente conseguiu, com isso, né, aumentar muito a nossa performance. Então, um time de alta performance. Para ter alta performance, é no mínimo 80%. No mínimo, tá? 80%. Pode acontecer um mês de ter um deslize, o cara não estava legal e etc. Tudo bem. Mas nos últimos 5, bate 4, a gente entende como alta performance. Dentro disso, eu falei a graduação, plano de carreira para vendedor. Mas ele pode escolher depois, poxa, agora já estou bem como vendedor, eu não quero mais ser vendedor. Posso ser líder? Pode. Tem uma academia de formação de líderes. Ou seja, ele continua sendo vendedor, ele se inscreve na academia para ele entender se de fato mesmo é uma prerrogativa, uma oportunidade para ele de entender se faz sentido ele ser líder. Que eu falo assim, agora você não vai ser só líder de si mesmo. Tem certeza que você quer liderar pessoas? Não é para qualquer um. É muito bonito a gente olhar à distância, mas você tem certeza? Não quer participar da academia, que é um programa que dura 5 meses, onde ele vai passar por todo o processo de formação, entender comunicação, vai falar sobre, né, os tipos de liderança, o que é líder, o que é chefe, modelo de gestão, como é que o líder trabalha, mostra tudo isso. Conteúdo acadêmico, conteúdo prático do dia a dia, durante 5 meses. Ele pode participar, ele recebe certificado, ele está, certificado como futuro líder, mas ele pode falar assim, pô, não quero ser líder aqui na empresa hoje, não.
Não quero. E não quer dizer que todo mundo que passa pelo treinamento vai ser líder, tá? É uma academia que a gente coloca lá 30, 40 pessoas e durante o processo seletivo, se pintar alguma vaga, essas pessoas podem ir lá fazer inscrição e se a gente entender que tem o perfil, a gente pode promover, tá? Todo mundo sabe disso, algo que está muito claro para todo mundo, bem como quem participa pode falar assim, pô, sou vendedor, não quero participar disso. E aí o primeiro step de liderança é monitor, o segundo step é supervisor, terceiro é coordenador e aí gerente. Tem casos que já passaram por essa, sabe, por esse circuito como um todo? Sim, vários casos aqui dentro. Ô Wander, só confirmando. É Master, assim, o Sênior bate, ele tem que bater, qual que é o indicador mesmo? Quantas metas em O quantos Sênior, meses? nos últimos 5, 3 metas. O Master, nos últimos 5, 4 metas. E aí a gente olha, tem 3 eventos no ano, chama Performa Cobb VIP, é um evento de reconhecimento, motivação e vendas, é onde a gente faz, até encaminhei aquele vídeo lá para você, foi o último que a gente fez aqui. Eu vi. Onde a gente entrega, né, faz o reconhecimento para esses vendedores. Então, é o momento de graduação. Dentro dessa cultura, desse processo, nós criamos esse desejo ardente das pessoas quererem, poxa, eu quero graduar, eu quero participar do evento, eu quero ser reconhecido. Então, nós criamos isso, esse diferencial, tá? E, obviamente, foi aquilo que eu falei para vocês. Comissionamento são 3 tabelas, bronze, prata e ouro. Tem supermeta, etc., mas com foco em 3. E o Cunha é o seguinte, não é mínimo garantido mais comissão, tá? Tem muitas empresas que trabalham assim. É fixo mais comissionamento. Bateu, entregou uma venda, 2 vendas, 3 vendas, sempre tem comissionamento, sempre. Não é assim, precisa bater a meta para poder receber comissionamento. Não, comissionamento, ele existe. E uma venda, 2, 3 ou 4. O que muda a tabela bronze, prata e ouro é o quantitativo de vendas de acordo com a operação. Por exemplo, tá? Uma operação ela tem 100 vendas de produtos para ser a ouro. A prata é 70%. 70 vendas. E a bronze é 50%. Obviamente, o comissionamento é proporcional. Então, na ouro eu pago 100% da comissão, na prata 70% e na bronze 50% do comissionamento. Desculpa, então o que muda do bronze, prata e ouro é a questão de quantidade de vendas, aí muda a comissão. Isso, e o percentual também relativo aí, né, correspondente a essa quantidade de vendas proporcional. Então, na ouro 100%, prata 70% e bronze 50%. Seria 50% da meta? 50% da meta, em média. E óbvio que a gente, a hora que vai montar, tá, Ricardo? Óbvio que a gente vai olhar lá para o ponto de equilíbrio, né? O vendedor na bronze, com certeza ali ele não está tracionando. A prata já está acima do ponto de equilíbrio, já está trazendo resultado para dentro. Então, é mitigar bem isso, porque, de fato, se a gente trabalha com treinamento de formação, desenvolvimento, manutenção e consolidação, a ideia é que o vendedor venha aqui para dentro e passe por todos esses steps de graduação. Esse é o cunho para ter o time de alta performance. Pode acontecer de alguém não estar entregando resultado e aplicação de feedback e não desenvolver, e aí das duas uma, né? Ou corrige e volta para o game, ou infelizmente a gente tem que desligar. Perfeito. E quando, por exemplo, a pessoa é ouro, né? E ela, por exemplo, começa a não performar por algum motivo, quando ela volta, porque aí ela tem ela retira aquela premiação, né? Por ser premiação, não tem problema jurídico. Não retira a premiação. Tá. A premiação é assim, né? O comissionamento sempre vai receber, de acordo com a tabela. De acordo, eu falo assim, que você perde o direito de receber a maior, né? 100% da comissão, você vai receber 70% da comissão ou 50%, depende. É que a tabela de comissionamento ela está desvinculada do bônus. A tabela de comissionamento é assim, tá? Por teu esforço, independente lá dos bônus que você tem. Por exemplo, tá? Esse mês você é um ouro, só que esse mês agora você não está indo bem, você bateu prata. Você não perde aquele reconhecimento, você vai receber na prata. Então você não vai receber a comissão de ouro que é maior, porque pelo teu esforço mesmo, você caiu na prata. Tá? Agora, os bônus, ele está atrelado até os últimos 5 meses. Se nos últimos 5 você bateu 4, você continua. Se você bateu 3, você desce um step. Tá. É a tabela de comissionamento que, entre aspas, é flexível, né? E como flexível, não depende da performance, não tem problema. Perfeito. Você não está reduzindo nada. Se tivesse esse cunho que não tivesse relacionado, poderia ter problema jurídico, tá? Mas não mexe no teu ganho. Isso, não pode reduzir, né? Isso, perfeito. Ótimo, obrigado. Fala, Vinícius.
O Wander, você já teve alguma experiência com modelo de comissionamento onde existia uma meta mínima, um valor mínimo para acessar o ganho? Se você já teve essa experiência, por que você não adota atualmente? O que você enxerga de prós e contras disso? Já tive sim, Ricardo, já é a chamada aí, né? Ganho mínimo, não é mínimo, perdão. Mínimo garantido. Então, vou lá e pago o mínimo garantido. Eu trabalhei com esse formato, não aqui em outra empresa, mínimo garantido. E mais, você tem que bater a meta para você poder receber o comissionamento. Senão você fica com o mínimo garantido. Quem utiliza muito isso hoje, o exemplo é shopping, né? Então, o vendedor tem um salário dele, tem que bater a meta de faturamento dele ali mensal para ele poder gatilhar um comissionamento, um percentual em cima do que ele vendeu. Você tem sempre prós e contras nos dois, tá? Por que nós entendemos que o nosso modelo de negócio é mais factível trabalhar com salário fixo mais avariado? Porque quando você olha para o negócio, o modelo que a gente faz, você tem um sindicato diferente para isso. Então, se eu for legalmente olhar, o modelo que eu estou trabalhando é o mais correto, tá? Não quer dizer que eu não posso fazer diferente, tá? Tem abertura, mas o modelo que nós trabalhamos é o mais correto. Como é que você trabalha a oportunidade em cima disso? Primeiro, eu posso pagar a comissão em todas as vendas que eu faço? Posso. Por exemplo, tá? Eu vou lá e coloco uma tabela bronze onde eu pago um comissionamento menor. E faz sentido. Por que faz sentido? Porque aquele comissionamento, o vendedor não está tracionando, trazendo resultado não está se pagando, na verdade. Então, qual é o grande desafio aí? Poxa, eu vou lá, eu pago o salário fixo. E é onde eu trabalho com comissão. Então, eu pago a comissão de uma venda. Se a comissão da venda, eu posso ser flexível com esse comissionamento e falar assim, poxa, se você vender mais, fazer entrega de resultado, bater a meta ouro, eu te pago 100% do comissionamento. Só que na bronze eu pago 50% do comissionamento. Então, estou pagando ali. Num cunho, você cria um desafio, porque todo mundo quer buscar ouro, e além da ouro tem Supermeta 1, Supermeta 2 até Supermeta 3, tá? São mais bônus gatilhados para não parar. Se a vendedora bater ouro, eu vou parar? Não. Comissionamento nosso não tem limite. Obviamente que por ser uma pessoa, igual de semana passada, o vendedor, não é óbvio, é uma pessoa, então ele vai ter um limite por ser único, mas não tem trava. O máximo que pode vender aqui dentro é X. Isso está aberto para ele. Então ele olha e fala assim, então posso fazer o meu comissionamento aqui dentro? Você vai me dizer quanto você quer ganhar? Dentro, obviamente, do cenário que você vai trabalhar 6, 8 horas por dia. Poxa, então eu posso ganhar de comissionamento 5, 6, 7? Pode. Você vai dizer. Ou você pode ganhar de comissionamento 200, 300 reais. Agora, 200, 300 reais não fica bom para você nem para mim. Você vai trabalhar por 200 reais de comissão? Não. Quer ganhar 5, 4, 3, 2? Eu te ajudo para isso. Como é que a gente vai fazer? Tem um processo muito bem trabalhado. Para isso, você tem que chegar na Supermeta 2 ou 3. Wander, como é que faz para chegar lá? Então, a gente trabalha para isso. Então, você cria desafios com o time de vendas. Você não limita ele, você não frustra ele. Se ele não entregar aquela meta, supermeta, o que pode acontecer é ele bater uma prata. Eu falo assim, cara, vamos mirar na lua que você errar, você acerta as estrelas. O ambiente, o aculturamento faz com que isso aconteça com o time de alta performance. Entendo assim, tá, Vinícius? Eu vejo o time de alta performance trabalhando no modelo que você falou, tá? Mas por ter trabalhado nos dois modelos, eu acho que esse fica mais desafiador e na contrapartida, o vendedor, quando você vê que faltou um pouco de esforço dele, você vai ver o porquê que faltou esforço, se for comportamento, precisa fazer mais, esforçar um pouquinho mais. E na contrapartida também consegue identificar se é problema técnico, você consegue corrigir e mostrar isso para o teu time, dar a oportunidade dele crescer. Se o cara quer estar aqui dentro, ele vai evoluir. Na contrapartida, pode ser que o vendedor lá fez muito esforço, e ele, poxa, não conseguiu entregar por um detalhe. E aí ele vai ser penalizado em 100%. Aqui ele não sofre pênalti em 100, ele sofre em 70, em 50, etc. Né? Wander, uma coisa que eu fico sempre pensando aqui em relação à meta é o seguinte: mercado. Então, como você faz o balanceamento de mercado versus habilidade, desempenho pessoal? Porque se o mercado cai, se o mercado está comprador, se o mercado não está comprador, quer dizer, isso tudo interfere na quantidade de meta. Como que você faz essa ligação de uma coisa com a outra, assim, ou não? Cara, vamos olhar o que pode, o que a gente deseja, e se o mercado caiu, paciência, mas vai derrubar todo mundo, e como é que é isso?
Óbvio, tem que olhar para o fator mercado sempre, né, com certeza, uma vez que a gente, né, nós representamos grandes players de mercado. Então, tem que estar olhando para o mercado de telecom que está acontecendo agora. Por exemplo, lá atrás, na pandemia, obviamente que a gente trabalha com telecom, mas trabalhando lá principalmente, todo mundo foi para casa, o que mais aconteceu? Todo mundo queria uma internet, né? Todo mundo já tinha uma internet, na grande maioria, ou queria uma internet com mais mega. Na prática, o que aconteceu? Esse mercado ele teve um incremento de vendas de 30% em média. E recentemente, agora as pessoas começaram a sair de casa e voltar para o seu local de trabalho. Então, teve uma queda de procura de internet. Mas o grande problema não é falar assim, poxa, teve um pouco de queda na procura de internet. É que entraram outros players no mercado, players regionais, que a gente não tinha lá. E começaram a incomodar esses grandes players. Isso para nós e para o cliente foi excelente. Por que foi excelente? Porque você começa a ter aquela briga, poxa, você tem muito concorrente hoje no mercado. E quem ganha com isso é o cliente com preço, fator preço. Então, para nós, se você olhar e falar assim, poxa, isso é bom ou é ruim? Tudo é relativo. É ruim, por um lado, começa a ter menos procura, né? Procura pelo produto, que eu represento algumas marcas, não todas. Então, eu começo a ter um desvio de marcas. O Ragonha vai lá e cancela da empresa X, vai para a empresa Y, e às vezes eu represento a X e a Y, ok? Mas às vezes não. Então, começo a ter uma migração para outros players que não estão conosco. Só que na contrapartida, eu tenho a demanda voltada para o nosso negócio. Aí eu tenho que procurar falar assim, por que esse cliente está indo? Então, tem essa conexão junto com o player de poder entender e de mitigar juntos o que nós podemos fazer para tracionar com esses clientes. Por exemplo, tem que fazer um trabalho de base, tem que fazer um trabalho de fortalecimento, e isso estuda-se, né? Obviamente, tenta-se trabalhar em cima. Mas, na prospecção, o que a gente faz? Trazendo esse cliente para dentro, principalmente com essas mídias, né, social medias, e falando em Google principalmente, que é um canal de telecom, tem que fazer melhores campanhas, essas campanhas têm que performar, tem um CAC aí, obviamente, né, salutar para dentro do negócio, e aí o time tem que estar com um time de alta performance. Por isso que eu disse, o time tem que ser de alta performance. Por que alta performance? Eu começo a ter uma escassez de leads, escassez de ligações. Eu tenho que ter sentado ali na PA, na casa, o melhor vendedor, os melhores vendedores. E, obviamente, junto com a tecnologia. Detalhe, lá atrás, há 3, 4, 5 anos atrás, eu tinha menos tecnologia. Com certeza, as coisas evoluem, já tem mais tecnologia. Então, estou oportunizando hoje não só o cliente que quer falar por telefone. Hoje eu estou oportunizando um canal que eu não tinha pouco tempo atrás, que é o canal conversacional. O cliente quer comprar por WhatsApp. Quem que normalmente é essa pessoa nesse público? É o jovem que não quer ligar, né? E falar. Ele quer mais prático, mais ágil, ele quer comprar pelos canais conversacionais. Então, essa fatia que eu não tinha com a tecnologia 3, 4, 5 anos atrás, que eu tinha só aqui, e esse que estava vindo aqui no canal telefone começou a migrar para outros concorrentes que eu também não tinha lá atrás, como é que eu componho tudo isso? Com outras oportunidades que a tecnologia, por exemplo, os canais conversacionais. E a meta dentro de casa é estar com um time de alta performance, tá? Não vai ter, obviamente, redução de meta. Pode ter ajuste de demanda e etc. E a gente tem que entender e falar assim, poxa, se eu tenho menos ligações, o que acontece? Eu tenho mais tecnologia? Pode ser que eu tenha menos vendedores, mas vendedores mais capacitados de performance, no caso, esses graduados que eu falei para vocês. E no caso da venda ativa, porque na venda receptiva, tudo bem, a taxa de conversão, pelo que você fala, pô, deve ser a mesma. Mas e na venda ativa que você começa, tipo, você tem menos gente comprando, então você vai fazer o número de ligações para chegar numa venda, vai ter que ser maior do que, eu imagino né? Não tem isso, tipo, se eu tenho uma equipe que sai procurando pessoas, se o mercado não está comprando, o povo está segurando, não está gastando, vai ter que falar muito mais gente para fazer uma venda. E a meta não muda também? Por isso que eu disse para você que no exemplo que eu dei, no nosso modelo de negócio, não interfere tanto na meta. Obviamente tem que olhar para essas nuances. Tá? Ativo mesmo, a gente não faz. Tá? O nosso modelo de negócio não é fazer ativo. Então, a prospecção é feita por esses canais, ou seja, através de Google, Facebook, né, e etc. Depende das operações, você pode ir para por exemplo, o Instagram, você pode ir para um TikTok, etc. Tem muito compliance que pode ser feito ou não, alinhado com essas bandeiras, esses players de mercado. Outros, a gente recebe o lead das instituições financeiras para que a gente tracione em cima, então tem sempre uma procura muito mais quente. As operações, quando a gente faz ativo, é em cima de um retorno
Poxa, o Aguinha entrou em contato comigo, por algum motivo não fechou a venda mesmo, o vendedor trabalhando nas quebras de objeções. Poxa, tem que falar com alguém aqui em casa que eu preciso tomar decisão em conjunto. E aí o vendedor tenta quebrar essa objeção no momento, mas acontece também de quebrar e não quebrar, e aí de fazer um retorno. Então, é um retorno em cima de alguma procura, tá? Tá. Fala, Vinícius. É só uma dúvida, que ele citou os canais conversacionais. O Phone Manager, basicamente, é para o acompanhamento das ligações. Atendimento via WhatsApp, por exemplo, o que os líderes utilizam para monitoramento, acompanhamento em tempo real? Nós temos uma ferramenta, eu esqueci de citar aí, perdão, a Hub Lab, igual a Spot, só que Hub Lab é uma ferramenta que ela faz toda a gestão de atendimento canais conversacionais pelo WhatsApp, tá? O vendedor trabalha com ela e o líder acompanha também todos os relatórios em real time sobre atendimento, tempo de atendimento, fraseologias que foram utilizadas, fechamento de vendas. Tem um pipeline que ele faz a interface aí com a HubSpot. Por exemplo, a gente vai lá, coloca alguns processos de vendas, tipo clientes contatados, né? Todo o pipeline do funil de vendas de acordo com o teu tipo de negócio. Ela consegue gerenciar isso. Então, você consegue ver quem está na etapa de contatado, entraram 100 leads. Quantos foram contatados? Foram contatados 50%. Poxa, só 50%? Depende do negócio, é muito, é pouco, é relativo, tá? E aí você fala assim, poxa, por que eu não contatei os outros 50%? Você consegue extrair o relatório e entender isso. Qual que é o tempo de atendimento? Qual que é a agilidade no atendimento? O Ricardo entrou agora, cara, 8h55. Então, o WhatsApp tem que ser muito ágil. O Ricardo está procurando fazer uma compra aqui comigo, e, realmente, como ele está no WhatsApp, ele está acionando mais 2, 3, 4, 5 aí, fornecedores também, né? Então, como é que ele tem essa agilidade? Essa ferramenta, Vinícius, nos permite fazer essa gestão, tá? Fechamento, etc., correlacionar com as etapas do pipeline de venda para poder fazer gestão mais assertiva. Estamos aí com 5 minutos para completar 1 hora. Alguém quer fazer mais alguma pergunta que seja rápida aí para não passar muito tempo do Vander? Porque se deixar eu vou fazer um monte também aqui, enfim, mas nós temos tempo. Verifique se eu não respondi alguma aí, tá? Tentei entrar nos detalhes mesmo, mas se vocês quiserem entrar em algo mais estratégico, a gente consegue entrar também. Estou tentando tracionar e correlacionar aquilo que a gente tem de estratégia para o dia a dia, porque a importância de manter a cultura é ter essa proximidade com o time, de criar esses rituais, que cada um dentro da estrutura conheça os processos, porque você não consegue escalar. Né? Como é que você tem na distância? Eu vou contratar um time de 10 pessoas agora que nunca trabalharam com vendas, são jovens, que querem trabalhar. Como é que eu levo esse conhecimento à distância? Então, poxa, você tem um treinamento de 5 dias em sala, igual nós estamos aqui, e depois mais 10 dias assistido. Depois o Ricardo vai para a operação, vai começar a fazer o atendimento, ou vai para os canais conversacionais, e eu vou colocar um líder com um instrutor de treinamento que vai estar acompanhando ele. Depois de 10 dias, ou seja, 5 mais 10, 15, ele vai para a operação. E o líder ajudou a escolher ele. Foi processo seletivo, fez análise dele, viu qual é o perfil. É um perfil mais de closer, então fechador, de imediato ele vai para a operação de telecom. É um perfil mais consultivo, mais analítico, ele vai para uma operação, por exemplo, financeira, que tem essa necessidade. Então, a gente olha esses perfis, direciona, tem um acompanhamento, lembra, não está performando, depois de mais 10 dias, retorna para um treinamento, foi um de formação agora de sustentação, né? Poxa, eu não tenho a mínima prerrogativa que dei 15 dias de treinamento, ele está operando ali, ele não vai ter erros. Lógico que vai ter, a gente sabe disso, traz para a sala, retreina, tem um acompanhamento de novo, eu vou acompanhando diariamente, 45 dias, faço a análise formal, vou lá, falo para ele, sabe que tem que bater meta, quais são as metas, acompanha, todo dia tem acompanhamento, chamo ele em sala, faço feedback. Então, a ideia é que chegue em alta performance justamente por isso. Esse processo como um todo, ele tem que funcionar, ou seja, tem um processo claro do que tem que fazer, capacitação de como fazer isso, gestão, hora que eu olho para poder olhar para os números. O próprio vendedor, ele aprende a fazer gestão hora a hora, ele aprende a fazer autogestão. Poxa, eu tenho que fazer 3 ligações, em 3 eu tenho que fazer uma venda, 30%, 33% de conversão. Eu posso ter 2 problemas, ou técnico, onde eu estou errando, ou comportamental, não estou querendo fazer. Isso está muito claro para ele, vendedor, também. Poxa, ele já levanta a mão, ele tem que identificar nos 5 passos da venda, qual que é o problema dele? Se é técnico, é na abordagem, é na sondagem, é na apresentação do produto, é no fechamento? Onde ele está errando na negociação? E aí, esse processo faz com que ele, vendedor, daqui a pouquinho, isso acontece, obviamente no começo não, ele levante a mão e fala assim, Aguinha, cara, eu estou errando no fechamento, mas eu já sei por que eu erro no fechamento. Eu não estou conseguindo fazer uma sondagem mágica. Eu não estou fazendo as perguntas estratégicas que foram treinadas. Na hora que eu vou para o fechamento, eu tenho que pôr muita força no fechamento.
eu não estou conseguindo quebrar a objeção. Então, ele começa a fazer autogestão e ele também, poxa, pede ajuda. Percebe que a atmosfera conspira para que ele entregue o resultado. Tá? Esse é o caminho. Fala, Vinícius. Ô, Ragonha, eu acredito que vai ultrapassar o tempo aí. Eu acho que melhor não. Não, vai lá, mas pode ir, tá? Pode ir. Manda aí, Vinícius. Se o Wander tá aqui, deixou manda agora. Aí. Então, tá bom. Bem rapidinho, Wander, só vou contextualizar rápido. Nós temos um modelo de venda mais passivo, tá? 100% dos vendedores estão internos hoje. E chega no meio do ano agora, no estado de São Paulo, nós temos uma concentração de receita muito grande no estado de São Paulo. O frio gera um período de sazonalidade para nós, tá? E visando mexer com o clima interno, porque o mercado se retrai, automaticamente o vendedor é impactado psicologicamente com isso. A gente busca fazer campanhas internas, né? Não é campanha de venda falando com o cliente, mas campanhas internas, motivacionais, com alguma brincadeira, algum sorteio, alguma coisa. Eu queria saber se você adota esse tipo de campanha e se você tem alguma dica do que fazer, do que não fazer e algum exemplo para citar. Muito, muito boa aí, tá? A pergunta aí. Sim, super apoio, faz todo sentido. E a gente trabalha com várias, tá? Várias campanhas promocionais aí, voltado. Obviamente, você pode voltar para o ambiente, né, da organização como um todo, existe campanhas para isso, mas campanhas motivacionais com cunho sempre atrelado com entrega de performance, ela existe aqui dentro, em todas as operações, e ela existe mensalmente, tá? Então, tem um budget para todo gerente de vendas, onde ele tem esse orçamento dele, e ele vai utilizar ele para poder fazer as campanhas. Por exemplo, tá? Quando você vai para o Telecom, Vinícius, você tem alguns desafios. Todo cliente que entra em contato com o call center hoje, com uma central de vendas, ou buscando um canal conversacional, ele quer comprar um produto específico. Na grande maioria. Qual é? A internet. É a grande procura, tá? Então, fala assim, vender internet, e eu brinco com o time de vendas, né? É você tirar o pedido. Porque o cara tá ligando querendo comprar a internet. Qual que é o teu desafio? Às vezes ele quer comprar uma internet de 50, 100 mega, você entender qual que é a necessidade dele, não é vender uma maior para ele, não é isso, é entender qual é a necessidade dele, e você faz isso através da sondagem, fazendo as perguntas, por exemplo, tá, seu Vinícius, quantas pessoas vão utilizar a internet na sua casa? 2 ou 3? Wander, 4. Quem são essas pessoas, obviamente, além do senhor? Eu, minha esposa, meus filhos, etc. Beleza, tá? O senhor trabalha em casa? O senhor usa algum sistema? O senhor trabalha em VPN? Pô, eu trabalho, acessa assim, assado. E é sua esposa? E seus filhos? Vão jogar online, etc? Então, aí eu entendi, fiz uma sondagem, tá? Por exemplo, outra pergunta. Quantos dispositivos o senhor vai utilizar essa internet? Aí, eu sempre falo, né? Vendedor, você pergunta dispositivo para quem é jovem, é mais tranquilo. Pessoal de outra geração, às vezes, dispositivo, se eu tentar entender o que é isso, já explica. Dispositivo, tá? Além do seu celular, Smart TV, tablet, notebook, não, vou utilizar em todos. Ótimo. Para que eu faço essas perguntas, tá? Essa sondagem? Porque a hora que eu apresentar o produto, sei o produto certo. Então, a melhor internet para o senhor não é essa de 50, de 100 mega que o senhor falou, é a internet de 300, 400 mega. Não é eu querer vender a maior, não é isso, tá? É oportunizar para você o que você precisa. Sua esposa, o senhor falou isso, seus filhos, aí o senhor vai ficar tranquilo com a internet. E fechamento por apenas tantos reais. Mas está muito caro. O cara comparado ao quê? Faz uma conta comigo. Aí entra as objeções. Eu dei essas nuances porque é o seguinte, vender a internet, então fazer um trabalho de up na internet, tem um trabalho de cross também. Poxa, seu ministro, aproveitando aqui, vi que o senhor está entrando em contato conosco, o seu celular da operadora X. Eu consigo colocar isso, né? Aparecer na tela o binar do passado para o vendedor enxergar. Pô, o senhor está falando no telefone da operadora X. Quanto o senhor gasta por mês? É pré ou pós? Sondagem, tá? Pô, então, eu tenho um plano aqui que, poxa, pelo que o senhor usa, utiliza, o senhor não vai acreditar, vai ficar por menos tanto. E o senhor compra levando a internet, então entra todo esse processo de vendas e cai para o fechamento. Eu dei esse exemplo porque, assim, pode ser que no mês, tá, Vinícius, eu estou com um problema. Qual é? Infiltração de TV, infiltração de plano de celular. E aí eu faço campanhas específicas para esse tipo de produto. Tem várias, por exemplo, tá? Tudo correlacionado com lúdico. Champions League, já fiz várias, principalmente quando estava em call center. Vendi o cunho, eu particularmente gosto muito de estar próximo do vendedor, como time também, de conversar com os times. Pensando em fazer uma campanha, o que vocês acham? Que tipo de campanha? Eu vi muito time.
Sabe aquela ideação funciona muito mais, você faz um brainstorm, o famoso toró de parpite aqui no interior, onde você leva para o time, participa o time numa cocriação, e aí você traz ideias, sabe? Super incríveis. Que partiram de quem? Deles. Você traz para dentro e fala, pô, é isso. Champions League nasceu assim. Champions League com a Bimax. Então, os vendedores deram essa ideia, garotada, e a gente colocou, cada PA tinha assim, um time, tinha lá 20 pessoas no time, de um líder, cada 4 ou 5 eram uma equipe da Champions League. Sorteava, pegava os times, e aí a gente disputava time com time. E para disputar time com time, o que a gente fazia? Vendedor de melhor performance, e aí ia pegando até o novato. Por equipe. Então, toda equipe tinha um ou dois de alta performance e tinha 1 ou 2 novatos, ou de menor performance. Quartil 1, quartil 2, quartil 3, quartil 4. Sempre tem que ter os 4 quartis. E a gente separava para deixar os times equilibrados e ia fazendo rodada contra rodada. Então, a gente muvucava isso, gravava vídeos. Tem uma plataforma nossa que chama Max Game, é uma plataforma de gamificação, aonde todos os treinamentos estão abertos para os nossos vendedores e essas coisas lúdicas estão lá dentro. A gente cria ranking. Então, o ranking agora do time, por exemplo, do Barcelona, que é o Vander, o Vinícius, o Ricardo e a Carla, cara, eles ganharam do time do X, do Y, do Z. E eles estão liderando o ranking. Essa é uma. Roleta. Pelo dia nós fizemos uma roleta mesmo. Dá para você fazer isso no call center, dá para você fazer isso dentro da sua operação ou roleta virtual, tá? Criamos uma roleta mesmo, uma roleta de madeira, a marcenaria fez a roleta, estou com dificuldade para tracionar, por exemplo, com a venda de um produto X. Fez a venda, levanta e vai lá, roda. E aí você põe prêmios correlacionados. A gente colocava lá atrás, sabe, vale R$100, R$50, R$10, perdeu a vez, passa a bola. Corrida maluca, idem, corrida maluca no call center, tem até um vídeo que nós colocamos aí, até eu gravei um vídeo, depois eu mando para vocês, a TV Record, se não me engano, a Vida, não lembro, a Globo foi lá fazer uma reportagem e sai. Então, fizemos um call center lúdico mesmo, corrida maluca, cada um escolheu um carrinho lá, fiz a venda, então agora vai lá e anda. Pô, perdeu tua vez, avance 3, 4 casas, quem chegasse no final lá tinha um grande prêmio. Feirinha, colocamos feirinha lá dentro, colocamos vários produtos, feirinha, sabe? Tipo liquidificador, panela de pressão, que tinha muitas mães, donas de casa, né? Filhos, filhas. Você pensar, cara, colocamos lá dentro, assim, montamos uma feira mesmo, assim, de produtos eletroeletrônicos de casa. O cara fica, não, cara, aquela panela é minha. Micro-ondas, aquele micro-ondas é meu. Eu tô falando coisas assim, que não são tão grandes, mas o que mexe, porque esse povo ficar maluco, eu quero isso aí, cara. Eu quero isso, como lá atrás, funcionava muito lá atrás, cesta básica. Pô, ganhar, vou levar a cesta básica embora. Funciona. Dá para fazer hoje a gente faz a roleta, hoje a gente entrega voucher, tá? Voucher, iFood e etc. O voucher iFood funciona muito para o nosso time, para o nosso público, tá? Realmente tem que encaixar para o de vocês. Mas a gente pega ali, poxa, tá? Acabei de liberar agora os vouchers aí para o gerente, para ele poder desenrolar agora e buscar uma performance, principalmente num produto desse que eu falei para vocês agora do Telecom. Então ele coloca, no final do dia, fez uma venda, tem direito a um voucher. Fez 2, direito a 2. E pode ser que tenha direito a cupons que vão sortear um prêmio maior, tá? Vamos imaginar que você coloca, nós colocamos moto aqui dentro. Moto é uma campanha maior, tá? Não é dentro do mês. A moto, período de 3 meses, você vai lá e cria a campanha para isso e sorteia. Mas o que funciona muito hoje, tá? Principalmente no remoto, é o imediatismo. Fez uma venda, ganhou um voucher, ou fez uma venda, ganhou um cupom para participar de um prêmio maior que vai ser feito no final do dia. Imaginar que você tem um time que você consiga fazer hoje, ou na semana, tá? Um micro-ondas. Vamos imaginar que esse prêmio. Fez uma venda, ganhou um cupom para o sorteio. 2 cupons. 3. Quanto mais venda, mais possibilidade de dar sorte depois na roleta que você faz à distância, virtual, roleta eletrônica, de ganhar o prêmio. Super funciona, tá? Super apoio porque funciona, dá impacto. Fantástico, muito obrigado. Nada, eu que agradeço. Bom, Wander, tem bastante assunto, mas vamos respeitar o horário, porque senão depois você não vai querer falar com a gente. Maravilha. Então, eu agradeço aqui, eu fiz a transcrição um pouco aqui dos assuntos que a gente conversou, vou disponibilizar junto com o vídeo depois pro pessoal. E a gente tem algumas ideias aí, mas eu vou trocar com você depois aí para combinado. A gente ir trocando experiências com ele em formatos, né, que podemos usar. Perfeito. De coração, agradeço muito mesmo, Wander. Eu sei, o pessoal, quando já falou com você da outra vez, e eu tenho certeza que agora gostou muito, deixa eles até também agradecer e falar aí. Cada um pode usar o minuto de despedida. Eu até aproveito aqui tomando frente, quero agradecer vocês aí, Aguinha pela oportunidade, vocês aqui pela
por estar semana passada, por hoje aqui. Grande prazer mesmo, tá? Quero aproveitar também e convidá-los aí para quem estiver em Rio Preto ou São Paulo, independe, tá? Nós estamos com a operação com o Cowork aqui em Rio Preto, que ele disse para vocês, praticamente 100% todo mundo remoto, mas para criar conexão, nós temos aí, né, um trabalho, por exemplo, todo dia na empresa, e alguns líderes, pelo menos 3 vezes por semana, a gente criou esses rituais, a liderança, que é de Rio Preto, e obedecendo isso, está presente ali na empresa. Obviamente está no espaço hoje, que o Ragonha conheceu lá no passado, que era aquele monte de gente conversando, a gente perdeu um pouco disso, porque as pessoas, os vendedores, né, que estão em casa. Mas a liderança está ali. Então, é só marcar aí com o Ragonha, para quem estiver aqui, a gente marca um dia, se vocês quiserem ir lá bater um papo, conversar um pouquinho mais. Obviamente que eu falei muito mais de vendas, obviamente que eu falei muito mais de treinamento, que está na minha área de competência. Mas, óbvio, tem outras áreas também, que se vocês quiserem depois bater um papo, conhecer lá, à vontade, tá? Porque tem muita particularidade, porque é uma startup de tecnologia que trabalha com marketing digital, né, para entregar vendas. Então, fazendo o modelo end-to-end, ou seja, desde o começo da venda até o final da venda, ou no modelo também onde eu trabalho com algumas parcerias, né, o mercado aí traz para nós, instituições financeiras, onde a gente faz a prospecção do lead através deles e traciona pelos canais conversacionais. Venda financeira hoje, pessoal, está muito mais pelo canal conversacional do que pelo canal falado, tá? Não é que não fala, mas o público está muito mais direcionado pela agilidade de canais conversacionais. Então, imenso prazer mesmo, muito obrigado. Espero ter ajudado aí um pouquinho. Também quero aprender com vocês depois no outro bate-papo aí. Sintam-se convidados a nos visitar aqui em São José do Rio Preto. Só marcar, tá? Obrigado, viu? Obrigado aí, Wander. Foi uma manhã maravilhosa aí, né? Foi um momento único aí. Eu acho que ver você com essa empolgação, né, conhecimento de todos os processos, acho que ficou muito claro isso, né? Isso é que dá toda a vida para o negócio aí. Acho que quando o líder ele é bom, então a tendência é que o time tenha também esse processo e que engaje dessa maneira, né, com toda essa energia. Isso é muito positivo, né? Ficou claro para mim que vocês são extremamente fortes na governança, né? Então essa detenção dos processos, a clareza e definição de tudo isso é que movimenta e traciona, né? As ferramentas estão aí, no caso de vocês, parabéns, porque vocês estão utilizando muito bem elas, né? Então, acho que é um exemplo aí, e vários insights eu tive aqui, muito interessante, não é uma área nossa, né, telemarketing, mas o processo de gestão, como você mesmo disse, são os mesmos para determinadas áreas, especificamente a operação depende da área, né? Mas o processo macroestrutural é sempre muito parecido, né? Muito próximo. Mas parabéns aí, obrigado aí pelos insights, que foi muito, muito bom mesmo. Que bom, Ricardo. Perfeito, tá? Muito obrigado, eu te agradeço. Aquilo que eu falei, né? Lá atrás, o Vinícius aí, eu também trabalhei, né, no outro modelo que era muito mais porta a porta e também telefone, né? Então, tive essa prerrogativa de participar do modelo de vendas porta a porta, do modelo de telefonia, só telefone, e hoje nessa transição de fazer o modelo on e off, né? O chamado digital mesmo, nesses canais conversacionais. Então, é super interessante, super legal, porque você consegue oportunizar venda. Independe do canal, desde você estar disposto a aprender, né? É aquilo, né? Você tem que estar disposto a desaprender o que não precisa mais, aprender e desaprender todos os dias. Como diz aí o grande filósofo do século, né? A gente tem que desaprender, aprender e reaprender todos os dias. Então, se você vem com esse mindset, então te possibilita, poxa, porta a porta, trabalhar no canal telefonia e nos canais conversacionais, que é o que o público está procurando agora também. Perfeito. E me coloco à disposição aí no que eu puder contribuir, se quiser qualquer coisa. Estou à disposição. Com certeza. Também. Obrigado aí pelo convite. Viu? Quando estiver por aí, com certeza faço questão aí da gente se encontrar. Vamos sim, vamos tomar um café. Vamos tomar um café junto aí, todo mundo. Eu faço minhas as palavras do Ricardo, desculpa, Ricardo, vou te usar, mas é isso, e parabéns e obrigada por compartilhar o seu conhecimento. É muito motivador ouvir pessoas como você, com essa motivação toda e tudo mais, e todo esse conhecimento. Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Estou em São Paulo, você falou que tem uma unidade de negócios aqui em São Paulo, a gente também está aqui no Coworking, a gente está no WeWork, Jardim das Perdizes. Então, você estando aqui em São Paulo também, vem visitar a gente. E quando você vier a São Paulo, dá um toque, que daí eu vou te visitar aqui em São Paulo, na unidade de vocês também. Quando for a Rio Preto, que é um pouquinho mais difícil. Irei com certeza. Muito obrigada.
Cara, obrigado aí pelas palavras, assim como o Ricardo, muito obrigado. Imenso prazer, tá? A oportunidade de conversando com vocês aí, aquilo que eu disse. Essa troca aqui, hoje vocês, e semana passada, muito mais me ouviram, mas vai ser um prazer ouvir vocês também e absorver um pouco desse conhecimento para a gente evoluir na carreira e no dia a dia, tá? Então, obrigado. Com certeza, estando em São Paulo, e depois estou com o teu contato aqui no grupo, a gente vai, né, se aprofundando. Quero te conhecer aí, você nos conhecer que está em São Paulo também, nossa operação, muito mais com cunho de conhecer também as nuances voltadas para os outros departamentos da empresa. Né? Obrigado, viu? Tamo junto. Valeu. Fala, Vinícius. Só agradecer mesmo, para mim foi uma aula, uma grande experiência, e muito obrigado, Rony, pelo compartilhamento, pela abertura, e sempre que possível, vamos encontrar sim, vamos tomar esse café lá, conhecer o espaço um pouco melhor. Obrigado, viu? Fechado. Eu te agradeço, Vinícius. Obrigado aí pela oportunidade também. Você está com um grande desafio. Conheço um pouquinho teu modelo de negócio, água. Trabalhei, como eu falei para você, mais de uma década com. Sei desse desafio que você tem agora no frio, né? Poxa, tem uma demanda que ela cai, campanhas que trabalham para isso, como é que você trabalha a gestão disso, enfim. Grande desafio mesmo, mas tem também grandes oportunidades, né? Tem grandes oportunidades aí de alavancar e parabéns aí também. Obrigado aí pelas palavras, tá bom? Ótima semana para todos. Tamo junto aí. Obrigado, pessoal. Obrigado. Um abraço. Trabalho aí. Excelente Valeu. semana, tá? Ótimo fechamento de mês aí. Obrigado pela oportunidade. Obrigado para todos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.